Neste Jornal de Domingo, sigo agora até Abidjan, ao encontro de José Ribeiro, o cabo-verdiano que é vice-diretor-geral do Banco Africano de Desenvolvimento, a quem desde já agradeço a disponibilidade para nos ajudar nos próximos minutos a observar os desafios que a economia africana vai ter pela frente. Boa noite, começo por lhe perguntar se vai ser complicado o continente africano recuperar da crise e como irá fazê-lo. De imediato é preciso acelerar a cadência das vacinações e, neste respeito, devemos parabenizar o governo de Cabo Verde, porque tem feito muito esforço para vacinar a população, o que vai abrir espaço para a retoma do turismo, que representa 25% do PIB. E, neste sentido, nós estamos a acompanhar não só Cabo Verde, mas acompanhamos todos os outros países africanos. Lembrar que em 2020, ou seja, no ano passado, o BAD lançou uma iniciativa de resposta à crise Covid de 10 bilhões de dólares e também lançou uma obrigação a nível mundial, um Eurobond social de 3 bilhões de dólares, que foi a maior obrigação social que foi feita nos últimos anos. Portanto, é assim que nós estamos a acompanhar a retoma da economia, encarando primeiro a crise da Covid-19 e depois ir para os aspectos, digamos, que levarão mais tempo, que dizem respeito à economia propriamente. No seu ponto de vista, de que forma que a economia cabo-verdiana, que é muito vulnerável a choques externos, vai a recuperar da crise? De forma geral, para todos os países, depois de ultrapassar a fase de vacinação das populações para estar aberto ao negócio internacional, vai ser preciso de ver as questões fundamentais que são a dívida, né? E que são também a industrialização, a criação de emprego, porque depois da crise do Covid-19 houve muitas percas de emprego. Temos muita juventude que cada ano procura emprego. Portanto, isto é um fenômeno ao nível africano, mas não só, e também ao nível de Cabo Verde. Cabo Verde, como país, dizemos sempre pequeno país, mas eu acredito que não existe pequeno país, porque foi demonstrado por muitos países de tamanho reduzido, como Singapura ou outro, que é possível se desenvolver, não obstante o tamanho. Cabo Verde tem que fazer com as suas valias. Por exemplo, nós, como Banco Africano de Desenvolvimento, no período 2019 a 2024, temos uma estratégia de cooperação com o governo de Cabo Verde que vai dar prioridade ao melhoramento das cadeias de valor agrícolas. Isto no sentido de processar os produtos agrícolas e depois ligar ao turismo. Portanto, este pilar estratégico foi aceito e depois de discussão com o governo, e neste sentido vamos investir cerca de 155 milhões de dólares para os próximos, neste período de 2019 a 2024. Isto vai ir, nomeadamente, para a área da agricultura, mas também energia e também melhoramento da administração pública e mais capacitação, etc. E dizer que não podemos, seja Cabo Verde ou qualquer outro país, relançar a economia também sem ver o quadro macroeconômico. Neste sentido, vamos ter para a semana uma missão conjunta de vários parceiros ao desenvolvimento, e o BAD vai participar, no sentido de discutir com o governo vários aspectos ligados à macroeconomia, mas não só, a governança eletrônica. Vamos falar também dos aspectos da reforma do sistema de contratação pública, e etc. Então, são um conjunto de aspectos que vamos discutir com o governo no sentido de aprimorar o ecossistema, o ambiente de negócio em Cabo Verde, de forma a facilitar a retoma da economia.
A dívida pública africana cresceu muito nestes últimos tempos e agravou-se com a pandemia. No seu ponto de vista, de que forma que devemos lidar com ela? Perdoar a dívida? Os países credores devem perdoar esta dívida ou reconvertê-la em investimentos como, por exemplo, Portugal está a fazer ou vai fazer com Cabo Verde? Esta dívida é um grande desafio a vários níveis, porque, primeiro, a estrutura desta dívida pública passou de ser de cariz mais concessional a ser agora menos concessional. Por exemplo, 52% da dívida africana era constituída em 2000 por, essencialmente, dívidas bilaterais e dívidas do Clube de Paris, mas hoje estamos apenas a 27%, enquanto as dívidas de credores privados e de dívidas comerciais passaram para 40%. Portanto, negociar com os credores privados, negociar com as dívidas comerciais é muito mais difícil que negociar quando se trata de dívida bilateral. Mas, não obstante este aspecto, a nossa postura como assessor dos líderes africanos, como Banco Africano de Desenvolvimento, é que a África não está à procura de dinheiro, de dinheiro fácil. Quer dizer, nós estamos a propor medidas para ver como encarar esta situação de dívida que se colocou com a pandemia, que apanhou todos os países sem espaço fiscal e também sem possibilidade, então, de estimular a economia. O Banco Africano de Desenvolvimento já preparou um plano de ação para a dívida africana, que foi aceito pelo nosso Conselho de Administração, e vamos divulgando com os outros países africanos, no sentido de ver como resolver. Mas não podemos ignorar o facto que o estoque da dívida é ligado também à disciplina econômica, à disciplina da governança econômica, e também isto foi uma chamada de atenção que aconteceu na Cimeira de Paris, e nós pautamos também pela disciplina fiscal e a transparência fiscal. Muito da dívida africana é ligada a infraestruturas, e parte destas infraestruturas tem sido financiado com garantias baseadas nos recursos, seja petróleo, gás ou outro. E nestes casos, a África saiu muito a perder. Portanto, temos de rever este sistema de financiamento das infraestruturas, ter sistemas de contratação públicas também que sejam de padrão internacional, com auditoria e imputabilidade dos atores quando é preciso. Então, são estas medidas que nós não podemos prescindir se quisermos, como continente, como economias, ir mais à frente. Falemos agora da economia informal, o setor privado em África, grande parte do setor privado ainda vive na informalidade. Há uma certa abertura para que esta informalidade se torne numa formalidade. De que forma é que podemos fazer isto? Por exemplo, tem havido uma abertura por parte dos governos africanos em que essa transição seja feita? Como encarar a questão da economia informal? Isto nós traz outra vez a questão da industrialização, porque a particularidade da industrialização é de criar empregos de qualidade e sustentáveis. Nós podemos tomar o exemplo de Etiópia. Etiópia, nos últimos 6 anos, de 2012 a 2018, multiplicou o valor acrescentado industrial por 5. Foi de 500%. Trabalhando na floricultura, hoje é o 5º maior exportador de flores, trabalhando nas áreas de têxteis, sapatos e tal. Então, a Etiópia teve uma vontade muito firme e isto criou empregos decentes, empregos formais, e vai eliminando pouco a pouco o emprego informal. Portanto, esta é uma abordagem que nós temos que ver. E podemos também ver o que aconteceu na década de 1980.
em 1980, houve o ajustamento estrutural que acabou por deindustrializar a África. Nós sabemos, por exemplo, do caso da indústria de caju em Moçambique e outros exemplos. Hoje em dia, há países africanos, grandes países, economias africanas que perderam, em que nós constatamos uma redução do valor acrescentado industrial, por exemplo, no Egito, na Nigéria, Argélia, África do Sul, e tudo isto aponta para uma direção de criação de economia informal. Portanto, a melhor resposta que nós conhecemos sobre a criação, como resolver o emprego informal, é apostar na industrialização e, quando não for possível, de imediato, obviamente, tem que se criar condições para que as pessoas que se encontram nestas situações possam garantir um aposentamento, possam garantir questões de segurança, de saúde, de forma direta, como trabalhadores por conta própria. Muito bem, agradeço ao Dr. José Ribeiro, diretor do Banco Africano, vice-diretor do Banco Africano de Desenvolvimento para a África. Já esta semana, que vai entrar nos dias 8, 9 e 10, acontece uma reunião importante do Grupo de Apoio Orçamental a Cabo Verde, onde o BAD está também presente nesta reunião. O BAD, que tem uma grande cooperação com Cabo Verde, uma longa cooperação com Cabo Verde, com investimentos em vários setores, os mais recentes nas novas tecnologias, e desta reunião também vão sair, esta reunião do Grupo de Apoio Orçamental, onde está a União Europeia, Portugal, Luxemburgo, o Banco Africano de Desenvolvimento, com certeza vão sair muitas notícias importantes.